Mandou uma mensagem lá no grupo. Desculpa, Robert, eu derrubei a turma aí, esbarrei no botão do fechar aqui. Ah, Você saiu sem, sem oi? pensar. Você É, saiu de repente, né? É, isso aí, tudo bem. No rosto e você leva todo mundo junto. é verdade. É que eu tava no celular, aí eu fui desligar o celular e Aí o apertei celular o estava botão. de rosto. É, Bom dia, Robert. Como é que você está? Bom dia, tô bem? Tô bem. Como é que está o Adenil? Você falou com ele esses dias? Falei, tudo bem. E eu falei, tudo bem. Ontem, não, eu estava no enterro outro dia, estava fazendo lá na igreja. Bom, eu estou bem depois da cirurgia, né? Então, hoje Ah, você fez a cirurgia, né? eu fiz um 3 dias atrás, né? 4 dias, sei lá, agora quarta. Ah, mas Você tô bem. fez um olho ou dois? Um, o primeiro. Mas tô enxergando bem. Que Agora, bom. eu ia para a igreja dirigindo. O médico falou, não, você vai dirigir. Então, quem vai dirigir é a minha neta, que vai dirigindo a gente. Então, é, hoje nós temos a- o culto Natal, né? Evangelístico. Puxa aí, ah, estamos esperando legal. 150 pessoas, 200, não, muito Amém. crentes, não, e a gente vai, estou com muita expectativa. Eu, pelo, Amém. eu, pelo menos, levando umas 10 pessoas que não são crentes, né? Por Amém. eu tenho que ir, né, de qualquer jeito. Nem que seja carregado, né? Mas ainda bem que você vai em pé e a neta vai dirigindo. Eu falei, Você vê as vantagens de ter neto, né? agora que meus netos já estão na idade de dirigir, né? Poxa, É, que bênção, que bênção. 19, 20 anos, já. Legal. Deus Isan, abençoe. pode seguir. Já, Carlos, como é que você está? Você está vindo, saindo ah, todo de manhã, que bom, que bênção você poder estar participando, lindo. Bom dia, amém. Robert. Bom dia a todos. A graça e a Bom paz. dia. Amém. Amém. Glória a Deus. Um aspecto que eu tenho melhorado, graças a Deus, é no sono. Dormir a noite inteira. Opa, Glória a Deus. que bom que Glória a você. Deus. Isso quer dizer que você está melhorando realmente. Obrigado pela turma lá do Sertão. Puxa vida, todo mundo mandando abraço para mim. Puxa, É, ficou constrangido falando, tá, bênção, né? Nossa. é. Graças a Lindão, Deus. você está em onde? Em Recife? Eu estou Não. no sertão, sertão da Sertão, Paraíba. sertão. Lá o sertão mesmo.
Sertão de verdade. Sertão no meio É. do sertão. Ô, meu irmão, eu estou a 430 quilômetros de Recife e 360 de João Pessoa. É sertão mesmo. Uhum. E mais uns 400 também lá do 300, né? Talvez. Lá do Ceará, lá do. Ceará, de Fortaleza. Não, lá no. Da coisa o Juazeiro. 280 mais ou menos. Do Juazeiro, né? É, 280, 600 de Fortaleza, 400 de Maceió. É mais ou menos a Uhum. distância aí. Mas o Brasil é uma bênção, né? Para nós aqui no sul, a gente olha toda essa região, acha que é tudo pertinho, né? Olha, Ô, você Nisa, tem que ir no sertão, porque você não imagina quando. Eu fui umas 3 vezes, né? 3, 4, sei lá, 3 vezes. Mas eu Três não vezes. imagina como é que é a coisa. uhum. Ô, Nisa, qual que é o capítulo, o texto que você falou? Capítulo 6. Mateus, né? É. O Ney, se podia depois organizar e colocar tudo no Spotify, né? Você fala síntese, aquela síntese? Se você, com Ah, você, pelo menos a série, você, em aham. sequência, e do até não, não tem o mas pelo menos o que tiver em sequência para É, quem ouviu um e quer ouvir o outro, ele pode em sequência ver. Eu não sei como é que coloca no Spotify, o que que tem que fazer, não sei. a gente, vou descobrir aqui. Boa ideia. Valeu. Vamos lá, Aqui, Nisa. Mateus 6, eu queria falar dos dois senhores. Vai mais, sobe mais um pouco, acho que é 23. 23 aqui. Aqui está falando da candeia. Mateus 6, Não, 23. não, vamos começar no 25. Tá. Ah, não, no 24. Desculpa. Ninguém poderá. Peraí. 24 aí. 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram.
De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O versículo que acordei pensando nele é esse 33. Aí buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todo esse texto, essa parte que eu li do capítulo, ela gira em torno desse versículo. Esse versículo, assim como ponto fixo dessa equação aí, né? Buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E como consequência disso, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, a premissa é essa primeira parte desse versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ontem foi muito bonito a gente ouvir o testemunho de irmãos da bênção que tem sido essas manhãs. E isso tocou muito meu coração. E esse versículo é a resposta que nós temos feito nestas manhãs, é buscar o reino de Deus. E essa é a mensagem que eu queria que a gente meditasse nela no dia de hoje. Uhum. A Muito legal. simplicidade da pregação de Jesus no Sermão do Monte, né? Ele trouxe palavras simples, mas que reformulam, que recompõem toda a lei, toda a história, né? Perfeito. Gratidão mesmo, né? Gratidão, por Deus ter nos atraído a esses momentos, né? E eu confesso e testemunho que minha vida com Ele, né, no andar, o andar da caminhada cristã, no meu dia a dia, mudou radicalmente, tem mudado a cada dia. Não porque nós nos encontramos aqui para buscar uma bênção para nós, né? Mas é para que o Senhor fale conosco e nos torne bênção, né? Isso tem acontecido, né? Tanto na minha vida profissional, enfim, na minha vida como um todo, né? E eu agradeço ao Senhor, né, por ter nos unido aqui, né? Irmãos de vários lugares e, enfim, no mesmo espírito, né? Eu louvo ao Senhor porque Ele... Hoje eu posso dizer que parece que eu estou vivendo uma vida cristã, né? Do meu lado aqui, né? Parece que eu estou vivendo uma vida cristã, deixando todo o religiosismo de lado, né? E eu agradeço ao Senhor por essa misericórdia, essa graça que vem através dos irmãos aqui, né? Que eu tenho para compartilhar em cima disso, é afirmar mesmo o que o Vanessa disse, né? Deus está nos ensinando a buscar primeiro, a mim ensinando a buscar primeiro o reino de Deus, né, e a justiça dele. E eu tenho visto, né, essas coisas sendo acrescentadas, né, as coisas eternas, as coisas do céu, né, do reino de Deus. E é isso. O coração cheio de gratidão mesmo, né? E quero expressar minha gratidão pelo tempo dos irmãos também e contribuir com isso, né, no nosso crescimento, na nossa edificação,
compartilhando, né, a vida que Deus tem dado a cada um. Isso fortalece, edifica, nos encoraja, né, e nos mostra quem somos de verdade, né? Louvado seja o Senhor. Esse é o meu Amém. pedaço do pão aí. O que eu quero, quando você está lendo esse texto, eu acho que Uhum. alguma coisa me chama a atenção. Primeiro que ele diz que ninguém pode servir dois senhores. Ou seja, é impossível. É impossível. Aquele que diz que está buscando coisas do mundo e ao mesmo tempo buscando coisas de Deus, é mentira. É mentira. Porque não pode buscar coisas do mundo e também buscar coisas de Deus. Na realidade, ele está buscando coisas do mundo, buscando a coisa de Deus, é de boca para fora. Não é de coração, mas somente externamente dizendo que está buscando coisa de Deus. Então é impossível. E a segunda coisa, quem está preocupado com coisa desse mundo, quem está ansioso, na realidade está buscando o outro Senhor, não está buscando o Senhor. Então o cara tá muito preocupado em ganhar dinheiro, está muito preocupado pagar as contas, como eu vou poder comprar um outro carro melhor, como eu vou fazer isso, como se essa é a sua preocupação, você está servindo outro senhor. Ah, não, mas eu vou na igreja e eu sempre sou fiel, mas sua preocupação está querendo, não, mas o meu problema é quando eu conseguir liquidar toda a minha dívida, minha obrigação, vou ter mais tempo para o Senhor. Mentira. Está buscando é outro Senhor. Porque quando nós oramos, nós pedimos para Deus nos abençoar, para que nos dê essas coisas. Ó Deus, me dá isso, me abençoa nisso, me faz eu ficar bem, minhas coisas, assim, assim, assim. Uhum. Isso é coisa do pagão, do gentio. Quando nós olhamos nossas orações cheias de pedido, Uhum. isso é coisa do pagão e não é do cristão. Amém. A gente pensa que aquela lista enorme de pedidos, olha, Senhor, eu preciso disso, Senhor me abençoa nisso, me guia nisso. Essa, essa é oração de todos os pagãos. Os pagãos oram assim. Não tem um pagão que não ora assim. Se você olhar o que o budista pede, o que Uhum. outras religiões pedem, exatamente as mesmas coisas. Os caras do candomblé, o cara Não estou ouvindo, Robert. o cara do candomblé, cara de tudo. E é exatamente, é isso que eles pedem. Não sei se a conexão tá ruim. Está me ouvindo? Ah, Tá aqui tá, ótimo. aqui tá Nem, claro. nem. O problema está no Nizam, porque aqui está ótimo, estou ouvindo Aqui perfeitamente. tá claro, Um Nizam. Dá uma problema olhada aqui. aí como que. Então, é isso que eu acho que a gente é hora de esse trecho. A gente pode se auto-enganar. A gente pode pensar que está buscando o primeiro reino de Deus e sua justiça, mas não está. Não pelo fato de a gente estar orando, a gente estar lendo a Bíblia, significa que a gente está buscando a coisa, em primeiro lugar, coisa de Deus. Porque oração não significa necessariamente buscando primeiro o reino de Deus.
Depende do que você ora. Quando você lê a palavra, não significa exatamente que você está buscando primeiro o reino de Deus e sua justiça. Vê o que você está lendo, o que está buscando dentro da palavra. É para você mudar ou para você se auto-justificar. A gente pode estar lendo a palavra como fariseu. Puxa, que bom! Olha, eu estou fazendo isso. Não sou como o outro que está fazendo ou tais coisas. A gente está indo para a igreja não significa estar buscando primeiro o reino de Deus, sua justiça. Então, eu acho que esse trecho a gente pode ler de várias maneiras. Depende como é que está nosso coração. Ele pode levar-nos a auto-engano. Ah, porque a gente não está se preocupado com o que vestir, o que comer. Claro, você tem o suficiente, você não vai ficar preocupado com isso. Você se preocupa com outras coisas. Então, eu acho tem muito a refletir sobre essa coisa que o Nizam falou. É isso. Amém, amém, Robert. Muito bom. Muito bom. Exatamente a O busca que me do reino chamou a de atenção, Deus. pode falar nisso. Fala, Valdir. O que me chamou a atenção foi logo no começo, já levei uma paulada, que é o seguinte: o mesmo texto que o Robert leu. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Isso me chamou a atenção de cara. O que que faz com que eu sirva o meu Senhor? Eu amo um ou eu odeio o outro. O que me atrai a Deus não é o poder dele, não é o medo que eu tenho dele, não é a sabedoria dele, é o amor dele por mim. Eu estava meditando, um pouco antes da gente começar a reunião, em Romanos 5:8, e lembrando de 2 Coríntios 2:9. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que me levou a esse texto foi 1 Coríntios 2:9, e diz que não subiu o coração do homem, nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem que subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado. A gente costuma se relacionar isso com o céu, né? Deus tem preparado alguma coisa. Não. O que Deus tem preparado para nós é a salvação. O próprio texto diz isso, a salvação em Cristo Jesus que está preparada. Ele diz que, então, sabe, o que me atrai a Deus, o que me atrai em Deus é o amor dele por mim. E o meu amor por ele. A obediência e o servir está relacionado com o amor a Deus. Se eu sirvo a Deus porque eu tenho medo dele, porque eu tenho medo do inferno, porque eu tenho vontade de ir para o céu, eu tô servindo a Deus, posso até estar fazendo a coisa certa, mas se o meu servir ao meu Senhor não está baseado no meu amor por ele, no amor dele por mim, eu estou com bases erradas, eu estou com bases falhas, e o meu amor não está aperfeiçoado, e nem o amor dele está aperfeiçoado. A tendência nossa, quando nós conhecemos uma pessoa e a pessoa é como Deus, e isso se conhece no relacionamento, que me remete a Apocalipse 3, né? 20, diz que eu cearei com ele, quando ele entra em casa, ele ceia comigo e eu ceio com ele. Eu acho assim, quando você chega num restaurante, você não senta com quem você não conhece, você senta com quem você conhece, com quem você se relaciona. E esse relacionamento com Deus vai crescendo conforme você vai conhecendo ele e vai fazendo com que você o ame cada vez mais. O primeiro mandamento de Deus o primeiro mandamento dos 10 mandamentos é: amarás ao Senhor teu Deus.
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Uhum. Algumas pessoas falam, não dá para conhecer Deus sem entendê-lo. Eu falo que você só vai entender Deus quando você conhecer Deus de todo o teu coração. Aí você entende Deus. É uma crescente. E você só vai entender Deus quando você se relacionar com Ele. Então, Ou seja, eu queria acrescentar uma coisa aqui. Muita gente fica questionando: será que eu estou amando Deus, o mundo? Fica se examinando: eu estou amando a Deus ou estou amando o mundo? Quando você questiona isso, significa que você não está amando a Deus. É muito simples, né? A Deus não quer que a gente fique pensando para deixar de amar o mundo. Ele quer que a gente ame a Deus. É a mesma coisa que no casamento. Eu tô casando com minha mulher e eu tenho uma outra mulher que me atrai. Eu fico pensando, puxa, eu não posso amar outra mulher. Mais minha, eu tenho que amar mais minha mulher. Não posso pensar noutra. Se você pensar assim, você não está amando a sua mulher. Você está sendo atraído, você está nesse dilema. Significa que você não ama. Porque se você amasse, você não estaria nesse dilema. Quem está no dilema, porque não ama. Quem ama, não tem esse dilema. Então, Amém, amém, amém. Muito bem colocado, Roberto. Muito bem colocado. Eu acho que então, o problema, então, eu acho que nós não temos que ficar questionando. É que o primeiro João, capítulo 2, versículo 14 diz, né? Porque o que o mundo oferece não amem o mundo. O problema não é não amar o mundo. amar a Deus. O problema é amar a Deus. Quando você. O que Deus quer não é o negativo, ó, não faça isso, não. É o lado positivo. Se você fizer o outro lado, é que nem luz e treva. Não é dizer, olha, não fica nas trevas. Não, não é. Se afasta das trevas. Não, é entrar na luz. Então, a gente fica. Quando a gente tem dúvida, porque a gente ainda não entendeu o que Deus quer. Bom, eu vou ter que sair daqui um pouquinho, tá? Deus abençoe, Robert. Só Deus um parênteses. abençoe. Enquanto o Walter estava falando e o Robert complementou ali, um texto que me veio à lembrança, né, com relação a isso, foi de que há uma declaração, né, de que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro e derramou do seu amor sobre nós através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, só para colocar aqui o que foi lembrado desse texto aí, tá bom? Mas tem o Lindon e o Fernando que não compartilharam ainda. Como disse o JC lá, né, Nizam, ninguém tem o pão inteiro, então cada um tem um pedaço do pão. Então, se não Amém, botar na mesa, vai faltar. amém, amém. Uma vez eu estava brincando com essa ideia de dois senhores, né? Estava falando que o escravo de dois senhores, ele pode ser um homem livre, ele vai dizer para um, olha, eu estou servindo o outro, e para o outro eu estou servindo um. E aí ele não precisa servir nenhum dos dois, se desculpando, né? Também, também É uma boa teoria, né? É uma boa teoria. é perigoso, né?
perigoso. Quer dizer, É, aquele que não estou na igreja porque eu estou trabalhando, eu não estou é, buscando o reino de Deus porque tenho que sustentar minha família, né? é aham. perigoso mesmo. É bem perigoso. Na realidade, a questão em relação a Deus é que a gente não engana Deus, né? Chega, Não, que não engana sim, mas é que quando você que se engana a si mesmo, né? exatamente, exatamente. A gente se engana, é o que o Robert falou. A gente se É. engana. O perigo é se enganar, não é enganar Deus. Porque, na realidade, a partir do momento que você não está servindo a Deus, você está servindo a mamão, o diabo. Não É tem isso jeito de aí. estar em cima do muro. É automático. Ou você se apresenta para Deus como servo, ou você é servo. A Bíblia diz isso, deixa claro que nós somos servos de Deus ou servo do diabo. Não tem jeito de ser. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não tem meio termo. Não tem aqueles que Meu, estão no mundo para decidir. o Valdir, meu pai era, rapaz, ele era radical nisso. Ele falava assim, ó, quem não tem Deus tem demônio, ponto. É. Ô, Fernando, diz aí um pouquinho que Cristo está falando no seu coração a respeito desse buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou qualquer outra coisa que Deus, Cristo está colocando no teu coração aí. Pode ser? Pode, Depois eu ligo. pode ser sim. Estou sentado aqui junto com o Saulo e com a Arizeli. E se resolverem alguma coisa, que a gente está sentado junto aqui, tá bom? Tranquilo, tranquilo, vai lá. É, essa, essa passagem é uma passagem que sempre me causa muita reflexão, porque, inevitavelmente, eu sempre penso na aplicação, né? E, e aí, quando o Robert traz uma visão mais expandida, né, sobre quem são esses senhores, né? Na verdade, não precisa ser só necessariamente Deus e o dinheiro, pode ser outras dualidades, tantas que existem e que a gente precisa tomar um lado, né? É, e quando a gente começa a pensar, eu começo a pensar assim sobre esse primeiro trecho que é buscar primeiro o reino dos céus e depois as outras coisas serão acrescentadas. Eu fico pensando, se eu fosse um novo convertido, eu tenho, sei lá, 3 anos de batismo, né? Antes disso, eu tive uma vida católica. É, o que vem primeiro? Se eu fosse um novo convertido, o que seria, será que esse texto seria um primeiro bom pontapé inicial para esse novo convertido? Se eu tivesse que escolher de tantos ensinamentos que o Evangelho traz, que se eu fosse pegar um recorte só das falas de Jesus no Novo Testamento, é, são muitos ensinamentos, são muitas coisas que a gente deveria aplicar diariamente sem pensar, né? Deveria ser no automático. Será que esse seria algo que eu deveria estar colado na minha geladeira, no meu quarto, no meu espelho, em todo lugar para eu conseguir lembrar e internalizar isso? Para que todas as minhas outras ações elas fossem direcionadas por essa primeira escolha? Tudo tem que partir de algum lugar, né? Toda transformação, toda minha decisão, todas as minhas escolhas, elas precisam partir de algum lugar. E talvez essa seja um bom primeiro ponto, né? Essa minha primeira escolha. Então, fiquei pensando nisso. Fiquei pensando que, assim, pro meu momento, eu tô com tanta coisa na minha cabeça. Eu tô com tantos assuntos simultâneos, é, tantos conhecimentos, tantas teorias, tanto tudo, que eu me perco, né? Nesse monte de coisa. E aí, quando eu ouço esse primeiro trecho, me parece que seria um bom primeiro ensinamento para eu não tirar de vista. Se eu tivesse que escolher de tantos outros, talvez esse seria um que eu tentaria segurar assim na minha mente o máximo que eu pudesse para me guiar no meio de tanta distração, de tanto conhecimento, de tanta coisa que o mundo tá colocando ao nosso redor. É isso, é Amém. isso que me passou pela cabeça. Amém, amém, Fernando. Muito bem colocado, muito bem colocado. E se a gente olhar com um pouco de lupa, esse texto, ele fala do primeiro amor, né?
Diz que quando a gente se converte e aceita Jesus, a gente tem essa fé, né? Isso aí. Fala, Vai lindo. lá, vamos lá, lindo. Abençoa a gente aí. Esse ano eu fui convidado a participar desse grupo, porém, 3, 4 vezes eu tentei entrar através do celular e não consegui. Aí saiu Ô, para fazer ô, Lindon, você o está muito longe do microfone. A gente não está ouvindo direito. sobre o agora. Então, falar que há um tempo atrás, fui convidado a entrar no grupo, né? Mas não consegui. Tentei umas 3 vezes, não consegui. Nesse período que eu fui já no hospital, Ô, Lindon, você consegue chegar mais perto do microfone? Que tá embaçado aqui a voz. Tá difícil ouvir o lindo. Amém, amém, amém. Que o Senhor nos mantenha nessa busca permanente do reino Pronto, e de Deus e agora? da sua justiça. Opa, agora sim, Opa, estamos te ouvindo. Fala, lindo. Eu estava com alto e acho que estava o Bluetooth ligado aqui, estava atrapalhando. Sim, queridos, tem sido uma bênção, né? Estar com os amados irmãos. Eu tinha tentado algumas vezes, meses atrás, e não tinha conseguido, né? Com relação ao texto, eu lembro do salmista que diz: Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu acredito que significa se alegrar, se satisfazer com Deus, né? Com a presença de Deus, com a causa, as causas ou a causa do reino de Deus, estar alinhado, né, com os seus propósitos, com o seu plano, com a sua vontade, e se satisfazer nisso, né, mais do que em qualquer outra coisa. Ter uma vida de gratidão com relação às bênçãos que Ele nos concede, como já foi dito aqui no início. Estar aqui pela manhã cedo não significa estar buscando uma bênção, mas estar na presença de Deus, estar ouvindo Deus falar conosco e se alegrar com isso. Nos desviar da religiosidade, né? Fugir da religiosidade ou tentar escapar da religiosidade que nosso contexto, né, que cultura impõe, que as religiões impõem, querer agradar mais ao Senhor que já nos concedeu a bênção de todas as bênçãos, que é a salvação, que é o perdão, é receber as suas misericórdias e vivenciar isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é estar com Deus e desejar compartilhar também daquilo que Ele nos concede. Então, creio que é isso, né? Para nós que somos, aqui nesse grupo sei que tem ministros do Evangelho, tem pregadores, então é estar com Deus não porque eu sou pregador, não porque eu sou pastor, mas porque eu preciso dele, eu preciso me alimentar dele, né? É tê-lo como pastor das nossas vidas, da minha vida. Então, buscar Deus em primeiro lugar também significa que Deus nos encontrou e há uma expectativa de Deus que eu me deleite nele, né? Assim como Deus se encontrava com Adão e Eva na viração do dia, nós também precisamos ter essa busca de
querer nos encontrar com Deus, querer dedicar um tempo, é sentir falta de orar, é sentir falta de cantar, é sentir falta de estar com o povo de Deus, é sentir falta de servir por amor a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus a ocupar a nossa mente com a sua palavra, com as coisas do seu reino, né? Então, creio que é um aprendizado. E eu sou missionário desde 18 anos de idade, pastor desde 21 anos de idade, estou com 51 anos, né? Então a gente cai muitas vezes na religiosidade, em alguns períodos, em alguns momentos da nossa vida, de estar buscando, estar aprendendo só para transmitir para os outros, para ensinar para os outros. É claro que isso é necessário, né? O conhecimento, a informação. Porém, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é se deleitar com a presença dele, né? Amém, amém. Uma, uma coisa que me chamou muita atenção, né, em todos os testemunhos que foi dado aí hoje, né? Essa questão da humildade, né? A humildade que o Senhor ministra ao nosso coração. Aliás, é o ministério todo dele, né? E, e essa questão de buscar primeiro o reino de Deus, né? E eu aprendo muito com esse texto aqui, quando ele diz, ele faz aquela comparação desde o início, né? Os lírios, os pássaros e etc. E ele diz que pro- será que eu, né? Eu, o teu Deus, né? Não vou suprir todas as suas necessidades? E aí, entre aspas, né? Necessidades, né? Não o que eu quero, não o que eu acho que preciso, mas o que é o suprimento do Senhor. Então, nunca faltou e nunca vai faltar, porque é Ele que coloca isso, né? E a gente, nessa busca desenfreada, religiosa, sem essa comunhão com o corpo de Cristo, né, acaba colocando, né, essa, entre aspas, responsabilidade que temos de suprir a nossa casa, trabalhar e etc., mas nós nunca podemos esquecer que não podemos ocupar o lugar de Deus. Ele é o supridor, né? Ele é o nosso provedor. E buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é considerar que nós, nele, somos satisfeitos de tudo, todas as coisas, seja, né, na mesa, seja na alma, seja no coração, seja em tudo. E isso tem, eu confesso que esse texto é que me provocou a caminhar em fé, sabendo que Ele cuida de nós enquanto nós, como o Lindon falou, né? Por que será que nós recebemos tudo isso? É para compartilhar, é para missão, né? É para anunciar o reino. Então, glória a Deus por isso. Desculpa, Nisa, ter cortado você aí. Pode ir. Amém, amém. O importante é podermos juntos aprender mais um pouco e voltar ao Eu acho, básico, né? é, Então, eu acho que a gente pode dedicar 24 horas, 23 horas e meia e 23 horas e fazendo coisas mas qual que é qual que é o seu foco? Qual que é a sua prioridade? Eu faço para quê? Eu faço para ter aqueles 5 minutos com Deus. Então, se essa for a prioridade, eu estou correto. É isso que Deus quer. O fato de eu correr atrás de sustento para minha família, igual o Fernando falou, tudo isso é válido e é justo e é legítimo. A Uhum. questão é para que eu faço. Eu faço porque a prioridade é estar com Deus, é o reino de Deus, é a justiça de Deus. Isso eu busco em primeiro lugar. Mesmo que eu trabalhe 23 horas por dia no meu trabalho secular, que é exagero, estou falando, vocês estão entendendo. Mas eu faço por quê? Por causa do reino de Deus.
O que eu busco não é é isso. E esse estar com Deus não é baseado no poder, na autoridade, na ordem, é baseado no amor de Deus, igual o Neizite falou. Quando eu percebo o amor de Deus, não tem jeito de não ser atraído por ele. É como se fosse uma mariposa ser atraída pela luz. Você vê a luz, você vai para ela, nem que seja. Então, Deus me ama, você vai para ele. Quando eu Legal. sempre cito o lance do meu pai. Quando eu entendi que meu pai me amava, eu me submeti a ele. E Amém. quando Deus te ama, você submete, obedece e busca e quer estar com ele. Amém. O Lindo, o Lindo abriu o microfone lá para falar e depois deu lugar para o Valdir. Pode falar, Lindo. Depois voltamos para o Nizam lá. Obrigado, Ney. Hoje cedo, eu estava, desde ontem, pensando assim, né? Como o ser humano, como nós gostamos de governar, de liderar, Aham. de ter o comando, de ter o poder. Isso é talvez inerente ao ser humano, né? Porém, buscar o reino de Deus é buscar esse governo de Deus, é deixar que Deus dirija, deixar que Deus Aham. guie. E esses dias eu tenho meditado um pouco sobre a vida de Daniel, né? Que era do alto escalão do império, Uhum. mas ele não deixava de buscar o governo de Deus para a sua vida. E na hora de escolher, de decidir, ele sempre escolhia pelo Deus de Israel, né? Pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis. Então, nós vivemos nesse mundo, né? Precisamos labutar, precisamos estar no labor, porém, precisamos escolher Deus, como o Valdir falou, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Que Deus seja Uhum. primeiro, que o reino de Deus seja primeiro. Eu confesso que, ouvindo os irmãos falarem, entendo que não é simples, né? Vencer talvez o nosso maior inimigo, que é nosso ego, nossa carne, nossa vontade, para que o reino de Deus prevaleça em primeiro lugar em nós. Porque nós queremos que Uhum. Deus reine no Brasil, queremos que Deus reine na igreja, no trabalho, onde a gente faz parte, algum tipo de trabalho. Porém, quando Deus não governa a nossa vida, e talvez tudo isso se torne algo assim, sem muito sentido, né? Buscar para fora e não buscar primeiro em nós o reino de Deus. Então, eu entendo que é uma luta a ser travada e vencida diariamente. Buscar o reino de Deus, Amém. saber que Deus supra as necessidades. Eu tenho experimentado isso aqui no sertão, desde Amém. da minha tenridade, uma terra seca, árida, sem água. Já passamos por grandes períodos de estiagem, fomes, mas Deus nunca deixou de suprir a nossa Amém. necessidade. Eu já passei por momentos em que tive que dividir um ovo para 3 pessoas. E Mas assim, eu tenho visto a mão de Deus agindo, né, todos os anos, todo o tempo, na minha casa, na minha família. Deus tem sido bondoso. Então, experimentado isso, né? Mas precisamos sim aplicar essa palavra, né? Aplicar o evangelho, que é simples, né? À nossa vida e ao nosso coração. Amém. Amém, amém. Encerra aí pra gente, Nizam, como um partir do pão mesmo, né? Às vezes a gente fala, olha, hoje é domingo de ceia, vamos ceiar, mas já estamos ceando, né, Nizam? Amém, amém, amém. Senhor, obrigado por esta manhã de domingo, Senhor. Obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje e pelo entendimento de cada irmão, Senhor, desta tua palavra. Como diz o Ney, o JC, nenhum de nós tem o pão inteiro. Cada um está aqui para compartilhar o pão e para que possamos, Senhor, nos alimentar do pão verdadeiro que é Cristo Jesus, que é o pão da vida.
Pai, queremos orar por cada igreja que vai se reunir hoje, durante esse dia, Senhor. Cada irmão, onde quer que ele esteja, que estarão hoje buscando em comunhão, em comunidade, a tua presença. Que eles possam, neste dia, buscar não a comunhão, mas o teu reino e a tua justiça, Senhor. Que seja a principal força motriz que os leva até a igreja. A busca pelo teu reino e pela tua justiça, Senhor. É que eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja, sim. Até amanhã. Irmãos, Deus um abençoe a bom todos. domingo. Deus abençoe a todos aí. Vamos partir o pão, né? Enchemos aqui, como dizia meu tio, né? Nós enchemos o nosso embornar de pão aqui. Agora vamos distribuir aquilo que Deus entregou na nossa mão. E nisso está o milagre, né? Me embornar Amém. agora. Ô, Neizinho, me embornar agora foi legal, hein? Aqui no Tem gente sertão, que não sabe o que é isso, né, Até Valdir? amanhã, irmãos. Até aqui no amanhã. sertão, até amanhã. Aqui no sertão a gente diz encher o balaio. Balaio, isso, balaio também. Tchau, Deus abençoe. Bom domingo. Deus Amém, nós abençoe. todos. Deus abençoe, Ney. Abraço, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. galera. Tchau, Neizinho. Eita, eita. Stop there. Bora lá. O Valdir, nosso pastor do rebanho aí, hein?